Pessoal, meu nome é Eliane Magalhães, eu sou professora de História e, como eu havia dito no último vídeo, hoje eu vou estar fazendo uma análise de um filme e contextualizando com um período histórico. Lembrando que nem todos os filmes, nem todas as músicas que são contextualizadas, elas são necessariamente escritas ou feitas pelos autores, diretores, com essa intenção. Mas dá pra gente pegar e fazer uma alusão, uma análise daquilo dali, associar e fazer links e passar a fazer essas associações. Um exemplo disso é que houve na década de 60 e 70 no Brasil algumas músicas que elas não eram feitas diretamente na contextualização, no contexto da ditadura, apesar que estávamos vivendo a ditadura ali. Mas havia pessoas, os militantes, que acabavam pegando, né, e com uma boa interpretação, encaixava a música ali como um hino. Mas então, vamos lá. Hoje eu vou estar falando de Abraham Lincoln, o Caçador dos Vampiros. E eu peguei e assisti esse filme umas 2 vezes e vi umas coisas e falei, nossa, tem coisa aqui de história. E confesso que vi mais umas 2 vezes e fui vendo coisas que não tinha visto da primeira vez. Então eu até fiz umas anotações aqui, se caso eu esquecer de algumas partes do filme. Vamos lá. O que acontece? Abraham Lincoln, ele é o 16º presidente dos Estados Unidos e ele que foi o responsável pela unificação. Lembrando que os Estados Unidos tinha a parte norte, que era, né, a parte que era mais comercial, industrial, mercado e o trabalho assalariado. E a parte sul era mais plantações de algodão, de tabaco, mas o algodão era muito forte porque era exportado para a Inglaterra, na indústria têxtil. E a mão de obra era escrava africana. E aí, desculpem. E aí nós temos os vampiros, que seriam o quê? Os vampiros são sugadores de sangue. Então eles sobrevivem, eles vivem de sangue. E no filme a contextualização onde que os vampiros se concentram? No sul, em Louisiana, Nova Orleans. E Mississippi, aquela parte ali era muito forte o contexto da escravidão, tanto que o Ku Klux Klan, ele é criado após a Guerra de Secessão, a Guerra Civil, que foi de 1861 a 1865. O lado de cima, que era o norte, começou a chamar União, porque desejava unir todos os estados. E a parte sul eram os confederados. Houve essa divisão porque o sul não desejava a libertação dos escravos, já o norte desejava, até porque seriam mais consumidores. E o que ocorre? Tanto que, gente, na década de 20... começa não, né? Tem-se até na década de 20, assim, pra cá, na parte sul tem alguns estados que cortaram dos livros didáticos o estudo do evolucionismo de Charles Darwin. Por quê? Eles não aceitam de forma alguma. Nós temos aí também a contextualização do século XXI, aquele todos odeiam Chris, que, né, tá no Brooklyn e tudo. Então você percebe fortemente essa segregação racial lá nos Estados Unidos. Enfim, os vampiros seriam os sugadores de sangue que se alimentam de sangue. Esses vampiros, eles eram o quê? Proprietários de escravos. Então é uma representação da época da escravidão dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos teve escravos, mas não tanto quanto o Brasil. O Brasil foi um número absurdo. E Abraham Lincoln, ele vai começar a perseguir esses vampiros devido à morte da mãe dele e tal, até que ele conhece um vampiro que fala, olha, o ódio não é isso, porque o ódio, a vingança, é referente a uma pessoa, e chama Lincoln para ter um conhecimento do todo que acontecia, que era a unificação, a humanidade. Esse vampiro, ele não aceitava ser do mal, né? Ele era um renegado. E o Adam, que é o vampiro-chefe lá, ele era que fazia toda a contextualização ali. Ele tenta mostrar para o Abraham Lincoln que quando convida ele para fazenda, uma fazenda em Nova Orleans e tudo, ele tenta mostrar para o Abraham Lincoln que a escravidão já existia
há muito tempo, né? Ele cita o exemplo dos judeus para fazer o grande império, que é o Egito. Ele cita o exemplo dos cristãos que são entregues ao leão, né? E isso referente a Roma, são os gladiadores que são colocados exatamente na arena. E isso é porque o número de gladiadores que morriam na arena mostrava o poder territorial de Roma. E isso fazia com que todos percebessem que Roma estava se tornando um grande império. Mas o que? Muitos ali eram escravos e lutavam para isso. E era o pão e o circo do povo, né? O circo e o pão. E aí o que ocorre? Nós temos um farmacêutico, na hora que o Abraham Lincoln vai atacar, que tá ali o quê? Deixando os negros de cabeça para baixo, sangrando para se alimentar, para se sustentar. Lincoln declara, né, que olha, é muito farmacêutico, dono de hospedaria, banqueiros, são os ricos, e os ricos seriam quem? Os proprietários das fazendas, com os proprietários dos escravos, que eram muito utilizados na parte do sul. E o que ocorre? O vampiro, ele é considerado que sem alma. Ele não tem a alma, ele não tem compaixão, não tem piedade para o outro ser humano. O proprietário de escravo, ele perde essas virtudes. Ele não tem essa concepção. Para ele, é completamente normal aquilo dali. Por mais que pra gente seja estranho, mas era normal para ele. E ele inclusive cita, olha, os próprios negros da África vendiam e compartilhavam com a escravidão. Lembrando que dentro da África já existia a escravidão antes dos europeus chegarem. Era uma escravidão diferenciada, né, mas e já existia. E ele vai citar isso. E aí ele fala que todos nós somos escravos, seja da eternidade, seja de convicções, seja da questão da cor da pele. Ele tenta trazer o Abraão para o lado dele. O porquê do contexto da prata? A prata, como, né, o vampiro amigo declara e explica, é que a prata, ela foi amaldiçoada a partir do momento que Judas trocou Jesus, né, o amor de Jesus, a purificação, né, pela prata. A prata é a representação do quê? Do dinheiro, do poder aquisitivo. E ali o capitalismo exacerbado. Então, mas peraí, se é um dinheiro, por que tá matando os vampiros? Porque o vampiro, ele é sem compaixão, ele é sem piedade. E quanto mais se tem, mais se esquece das virtudes, mais esquece dos escrúpulos. Então, o que acontece? O fazendeiro, o proprietário de escravos, quanto mais ele tinha, mais ele queria. E isso fazia com que ele se aproximasse muito mais do dinheiro do que da humanidade. Então, é uma representação, né, que consegue fazer essa separação aí. E lembrando que na parte do filme, no filme, em todo o contexto, traz nomes, datas que são reais, né? O Abraham Lincoln, em 1863, ele vai fazer a emancipação de 4 milhões de escravos, que está no contexto da história ali, do filme. Os nomes das pessoas que estão ao redor dele são pessoas que existiram. O filho que morre e não se sabe, o que é, não é conhecido. E, né, ele teve 4 filhos, apenas um sobreviveu. E teve as crianças que morreram, aquele menino daquela idade. Tem o Spind, que é o amigo dele que recebe na loja e se torna um amigo íntimo, e que existe até um livro que fala do sexo da Casa Branca, o sexo na Casa Branca, que é de um historiador e um jornalista, mas ele é questionado. Por quê? Todos os livros muito respeitados de historiadores, de cientistas sérios, não que esses dois não sejam, mas nem sequer supõem essa questão da sexualidade de Lincoln. E esse filme traz a possibilidade de Lincoln ser homossexual e ter tido um caso com esse Spind, pelo fato dele ter problemas, entre aspas,
com as mulheres, já que, né, no período ele conhece uma, não se casa, ele conhece uma Mary anterior a Mary, esposa, e não se casa, e quando ele casa com a Mary, ele, né, tem esses problemas. Mas em outros livros, ele é considerado uma pessoa depressiva, muito arredia, e muito concentrada na questão política. Nem é levantada essa questão do homossexualismo, tá? Então, o Lincoln, ele vai deixar a arma de lado e vai buscar através do quê? Das leis, do direito. Ele percebe que através do poder político ele conseguiria alcançar o que ele desejava, a unificação do país e o fim da escravidão. Tanto que no contexto, na hora que ele chega numa casa onde ele mata vários vampiros, ali seria a representação da força física acabando com os fazendeiros, porém tem um escravo, que é o amigo dele, que continua ainda preso nos braços de um dos vampiros, que seria proprietário de terras. Então ele percebe ali que a caneta, o poder político seria muito mais forte. Por isso vai a Guerra da Secessão, a Guerra Civil de 1861 a 1865, que ele vai conseguir acabar. Então, por aí, tá? Na próxima, eu desejo falar sobre Ouro Preto, sobre a formação das escolas e algumas outras curiosidades. Então, até mais, muito obrigada e não esqueça de dar um joinha aí, tá bom? Tchau, tchau!